Olá, não se esqueça de se inscrever no canal e se você quiser receber todas as notificações dos vídeos, você clica aqui no inscrito de novo e ative no sininho em todas as notificações para você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Obrigado. A hora chegou! Pokémon, uma lendária franquia de entretenimento e a maior franquia de todos os tempos. Com mais de 28 anos de história e 9 gerações oficiais, com cada uma delas contendo uma história única, de misteriosas criaturas com a sua própria magia e que te dá a possibilidade de montar o seu time e fazer a sua própria história, que pode ser proporcionada de várias formas. Porém, durante esse tempo que eu sumi, eu andei percebendo que Pokémon andou passando por alguns problemas, tanto entre os fãs quanto a Pokémon Company. E é isso que vamos falar hoje. Antes de tudo, queria avisar que minha intenção não é forçar ninguém a gostar de Pokémon. Gosto é gosto, e cada um tem o seu. E eu respeito bem isso, mas o objetivo do meu canal é divulgar e tentar trazer o mundo mágico dos monstrinhos para vocês. Tanto que meu canal começou mesmo porque eu tinha muita coisa de Pokémon que ia oferecer ao mundo. E não queria ficar com isso só pra mim. Por exemplo, o jogo que desenvolvi, os Pokémon que criei e até todas as mudanças positivas que Pokémon trouxe para a minha vida. E eu sei que esse vídeo será muito importante para esse objetivo. Então fique até o final, que eu garanto que vocês vão sair com uma visão muito diferente de Pokémon. Seja você novato ou veterano, eu te convido a entrar nesse novo mundo. Nesse vídeo eu irei ter uma conversa bem franca sobre os dois lados, tanto sobre a Pokémon Company e a Game Freak, quanto sobre o fandom. E pelo que eu andei vivenciando durante esses últimos anos, está bem claro que tanto a Pokémon Company quanto o fandom estão destruindo essa franquia. Primeiro, vamos falar sobre o problema que muitos fãs de Pokémon enfrentam, a atitude do próprio fandom. A comunidade de fãs, ou fandom, pode ser um dos maiores obstáculos para apreciar tudo que Pokémon tem a oferecer. Muitas pessoas enxergam Pokémon apenas como um desenho animado infantil. Mas será que Pokémon realmente é só para crianças? É fácil entender porque muitas pessoas veem Pokémon como algo infantil. O anime, com cores vibrantes, personagens adoráveis, é direcionado principalmente a um público jovem. No entanto, essa visão é muito superficial e não capta a verdadeira essência da franquia. Mesmo que o anime seja direcionado principalmente para um público jovem, o anime de Pokémon é uma parte importante da franquia. Não só por entreter, mas por nos introduzir novos Pokémons e nos inspirar a explorar o mundo. Para mim, o anime é o exemplo de como vivenciar o mundo Pokémon. Mas com a nova série de Pokémon Horizontes, muitos fãs já sentiram a ausência do Ash. Mas é importante não julgar um novo anime apenas pela mudança de protagonista. A nova história traz novas possibilidades que merecem realmente ser exploradas. E uma das questões mais frustrantes é a hipocrisia dentro do próprio fandom. Muitos fãs criticam continuamente a franquia pelos motivos mais aleatórios possíveis. Seja pelas novas gerações de Pokémon, pelas mudanças no anime ou nas novas mecânicas nos jogos.
Ao mesmo tempo, esses mesmos fãs muitas vezes se recusam a explorar o que há de novo, preferindo a se prender ao que é nostálgico, principalmente no anime, por exemplo, no Pokémon Horizontes. Com a saída do Ash como protagonista, muitos fãs rapidamente descartaram o novo anime e se deram uma chance. Poxa, eu lembro que todo mundo já ficava julgando o próprio Ash direto, falando que a partir de Sun e Moon o Ash ficou muito infantil, falava que a série do Ash já deveria ter acabado e não sei o quê. E na minha opinião, a série do Ash já deveria ter terminado mesmo, e ela terminou muito bem. O Ash, depois de perder a liga várias vezes, virou campeão mundial. E agora ele foi atrás de conhecer o mundo Pokémon. Outro problema é que o fandom de Pokémon sempre quer inovação, mas quando inova, eles reclamam na mesma. Foi como que aconteceu em Sun e Moon, que o anime e o jogo mudou a estrutura da história para não seguir o padrão de ginásio e liga que sempre foi. Ou em Black e White, que eles removeram os Pokémons antigos, e devo admitir que foi uma má ideia mesmo. E foram para outro lugar no mundo Pokémon, dando uma nova proposta de começar um mundo novo, já que eles finalmente saíram do Japão. Mas depois que bateu a nostalgia, as pessoas começaram a puxar o saco de Alola e de Unova e o ciclo fica assim o tempo todo. Todo mundo pensa que a geração mais nova é sempre a pior. Mas depois de um tempo. Adivinha, passou alguns anos, agora o pessoal tá começando a puxar o saco de Alola. Que geração boa! Tem a Luzamina, tem a Lily, tem o Gladiol, tem as Ultra Bicho, que na época todo mundo xingou. E esse ciclo de críticas constante cria um ambiente tóxico que afasta os novos fãs e desanima os veteranos. Em vez de se abrir para as novas experiências e oportunidades que a franquia oferece, muitos fãs preferem reclamar e manter uma visão limitada do que Pokémon pode ser. Os fãs ficam fazendo essa bola de neve de hipocrisia e não sabem o que querem. E na minha opinião, essa vontade insaciável de julgar a franquia tira toda a magia de Pokémon. E isso está muito grave, tanto que aqui na minha realidade parece que ninguém mais gosta de Pokémon e todo mundo fica me infantilizando só porque eu gosto, seja na escola, seja entre alguns amigos e seja na internet. Essa atitude de insatisfação tira toda a magia de Pokémon. A Pokémon Company também é bastante culpada por tentar destruir a magia de Pokémon. Assim como muitos seguidores da franquia sugerem, Pokémon está realmente parando de evoluir. A empresa ficou muito mais preguiçosa e parece que adotou uma mentalidade de vender uns jogos de qualquer jeito, porque eles sabem que vão vender muito. E além disso, eles também estão com muito receio de inovar, porque eles sabem que o fandom vai criticar o novo, assim como aconteceu em Black White e Sun e Moon, mais uma vez, ressaltando que é importante os fãs serem mais receptivos. Esse fato de que os jogos vão sempre vender e a pressão que o fandom coloca sobre o novo faz a franquia ficar preguiçosa e só foram indo para trás. Vou falar alguns exemplos. A exclusão da National Dex foi uma das maiores controvérsias nos jogos mais recentes. Tradicionalmente, o lema de Pokémon é temos que pegar todos, mas quando não podemos capturar todos os Pokémons em um único jogo, isso vai contra a essência da franquia. Muitos fãs sentiram que isso limitava a experiência que ia contra a promessa fundamental de completar a Pokédex. Os gráficos dos jogos de Pokémon também têm sido alvo de críticas. Comparado aos outros jogos da Nintendo, os gráficos de Pokémon parecem não evoluir tão rapidamente. Jogos como The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey mostram ambientes vibrantes e detalhados, enquanto os jogos de Pokémon muitas vezes parecem atrasados em termos de qualidade visual e design de ambiente. A falta de desenvolvimento dos NPCs. Porque em muitos jogos de RPG modernos, os NPCs têm diálogos dinâmicos e interações complexas. Em Pokémon, os NPCs ainda estão presos em uma estrutura clássica de RPG, onde apenas repetem caixas de texto sem vida. Além disso, a ausência de dublagem é um ponto negativo. Pokémon não necessariamente precisa de dublagem, mas em alguns casos é mais interessante. Por exemplo, em Pokémon Sword Shield teve momentos como o discurso do Rose, ou as performances musicais de Pierce, ou aquelas cenas especiais dos lendários seriam muito mais impactantes com dublagem. Mas ao invés de narrar ou cantar uma música, só tem os personagens lá no fundo mexendo uma caixa de texto sem vida, sabe?
A jogabilidade e a interação com o ambiente também precisam evoluir. Os Pokémon selvagens muitas vezes parecem apenas esperar pelo jogador, ao invés de agir de forma natural no ambiente. E recentes lançamentos de Pokémon Scarlet e Violet foram particularmente problemáticos devido aos números de bugs e problemas técnicos. Isso não prejudica só a experiência do jogador, mas também mancha a reputação da Nintendo e das desenvolvedoras. Além disso, não foi só os fãs, mas a Pokémon Company parece que começou a adotar a mentalidade de que agora Pokémon é só para crianças. E a prova disso é que no anime, desde XY começou a ter menos batalhas, muitos fillers no meio da série e uma clara perda dos traços de anime em Pokémon, se transformando cada vez mais em um desenho animado ocidental mesmo. É crucial que a Pokémon Company e a Game Freak ouçam as críticas dos fãs e trabalhem para melhorar esses aspectos. A franquia Pokémon tem um potencial incrível, mas para continuar a crescer e encantar gerações futuras, é necessário evoluir e atender às expectativas dos jogadores modernos, com gráficos melhores, NPCs mais desenvolvidos, dublagens e uma experiência de jogo mais polida. Pokémon pode realmente brilhar ainda mais. Ok, até aqui eu falei mal dos fãs e dos desenvolvedores. E aqui você já deve estar se perguntando: realmente vale a pena ser fã de Pokémon? Eu digo que sim, vale a pena. Pokémon é uma franquia que tem cativado gerações de fãs ao redor do mundo. Mas o que torna tão única e especial em meio de tantas outras séries e jogos? 1. Diversidade de experiências. Uma das características mais marcantes de Pokémon é a diversidade de experiências que oferece. Não se trata apenas de um anime ou de jogos de videogame. Pokémon é um universo completo que se desdobra em diferentes formatos: jogos eletrônicos, cartas TCG, animes, filmes, brinquedos e até mesmo competições mundiais. Essa interação entre diferentes mídias é um dos pontos fortes da franquia. Cada meio contribui para enriquecer o universo Pokémon de maneira única. Por exemplo, o anime introduz novas gerações de Pokémon e inspira os jogadores a capturá-los nos jogos, enquanto o TCG oferece uma experiência estratégica que é diferente dos jogos eletrônicos, mas igualmente desafiadora. Os jogos de Pokémon são uma dimensão da franquia que muitas vezes é subestimada, ou uma parte dos fãs não conhecem, o que é bem compreensível, porque Pokémon é muito mais conhecido pelo anime do que pelos jogos. Eu mesmo conheci os jogos um ano depois que virei o fã, e consegui meu primeiro jogo de Pokémon, que são Fire Red e Leaf Green, com 3 anos depois que virei fã. Os jogos de Pokémon são muito interessantes, pois eles exigem pensamento crítico, planejamentos e estratégias complexas, especialmente no cenário competitivo. Muitos jovens e adultos jogam Pokémon competitivamente no TCG, nos jogos originais e na comunidade do Pokémon Showdown. Essas pessoas podem até participar de vários torneios ao redor do mundo. 2. Criação e customização. Outra característica única é a liberdade da criação e customização que Pokémon proporciona. Você pode criar seu próprio time, desenvolver estratégias personalizadas e até mesmo criar seus próprios Pokémons e história. Isso permite que cada fã tenha uma experiência única e pessoal. 3. Longevidade e evolução. A longevidade da franquia é outro aspecto único. Pokémon conseguiu se manter relevante e popular por mais de 2 décadas, evoluindo constantemente para se adaptar às novas gerações de fãs. Cada nova geração de jogos e cada nova temporada no anime traz algo novo, mantendo a franquia fresca e emocionante. 4. Comunidade global. Pokémon possui uma comunidade de fãs que compartilham sua paixão pela franquia, principalmente no Japão, Estados Unidos, Brasil, Coreia do Sul, Alemanha e França. Essa comunidade é ativa e diversa, com pessoas de todas as idades, origens e habilidades. Eles se conectam através de eventos, competições, fóruns online e redes sociais. Além disso, a comunidade de Pokémon é incrivelmente criativa. Existem milhares de fãs que desempenham, escrevem histórias, criam músicas e desenvolvem seus próprios jogos baseados no universo de Pokémon. Isso não é coisa de criança, é uma demonstração de talento e paixão. Isso leva as pessoas para frente e ajuda a desenvolver muitas habilidades. 5. Aprendizado e desenvolvimento. Pokémon tem um aspecto educacional significativo. Através dos jogos e do TCG,
Os fãs desenvolvem habilidades em áreas como matemática, leitura, pensamento estratégico e até línguas estrangeiras. Muitos jogadores aprendem inglês jogando as versões originais dos jogos ou assistindo um anime sem dublagem. Essa combinação de diversidade, interação entre mídias, criação e customização, impacto educacional, comunidade global, longevidade, espírito de aventura, que torna Pokémon uma franquia verdadeiramente única. Ela não é apenas uma série de jogos ou um anime, mas um fenômeno cultural que continua a inspirar e conectar pessoas ao redor do mundo. Agora, vou compartilhar uma parte pessoal da minha jornada com Pokémon e como a franquia me ajudou a desenvolver uma variedade incrível de habilidades. Graças a Pokémon, desenvolvi uma gama de habilidades que vão além do entretenimento. Eu me tornei um polímata, uma pessoa com conhecimentos variados e habilidades em múltiplas áreas. Pokémon é uma prova de que um simples jogo ou um anime pode ser muito mais do que parece. Pode ser uma ferramenta poderosa de aprendizado, crescimento e autodescoberta. Desde cedo, Pokémon teve um impacto significativo no meu desenvolvimento acadêmico. Os jogos de cartas, por exemplo, me ajudaram a melhorar minhas habilidades matemáticas. Contar pontos de ataque e defesa, calcular danos e planejar estratégia me proporcionou uma maneira divertida de praticar matemática. Mas não só matemática, mas várias áreas como biologia, geografia, TI, programação, arte e cultura, produção de vídeos e idiomas estrangeiros. Se você tem interesse em trabalhar com alguma dessas áreas, eu garanto que Pokémon vai ajudar muito a alcançar seu objetivo. O segredo é ser ousado, começar e não parar. Jogando as versões em inglês dos jogos, meu interesse pelo idioma cresceu naturalmente. Eu aprendi vocabulário, leitura e até pronúncia sem perceber que estava estudando. Mais tarde, isso me incentivou a aprender japonês, para aprender melhor os diálogos dos jogos e do anime da língua original. Desenhar Pokémon tornou-se um hobby que aprimorou minhas habilidades artísticas. Eu desenhei todos os Pokémon, o que não só melhorou meu talento no desenho, mas também minha criatividade e atenção aos detalhes. Criar minhas próprias criaturas e histórias foi uma extensão natural desse processo. Minha paixão por Pokémon levou à criação do meu canal do YouTube, onde compartilho vídeos sobre a franquia. Isso ensinou a edição de vídeo, produção de conteúdo e gerenciamento de mídias sociais. Além disso, desenvolver uma hack ROM me deu conhecimento em programação e design digital. Decorar os nomes, evoluções, tipos e estratégias para cada Pokémon melhorou minha capacidade de memorização. Esse exercício mental me ajudou a aprender e memorizar essas informações em outras áreas, como o nome de países, aprender rapidamente vocabulários em várias línguas, e se mostrou útil nos estudos de geografia, história, idiomas e outras disciplinas que exigem memorização. E como resultado, hoje eu sou uma pessoa com 9 talentos e habilidades graças a essa franquia. Com isso podemos definir Pokémon como aquilo que molda o perfil do nosso poder. Então, se vocês analisarem, Pokémon, se for bem aproveitado, pode nos levar muito longe. Eu sou o Zygarde, defensor da ordem. Vamos mostrar a eles nosso poder completo. Você não vai destruir o mundo!
vocês, eu vou mostrar uma coisa que vai deixar o mundo inteiro de queixo caído. Vocês não têm ideia, mas Pokémon é muito maior do que vocês imaginam. Espero que gostem do meu projeto. Os Pokémon têm possibilidades infinitas. Explorar as possibilidades é dever do treinador. Pokémon vivem em lugares muito distantes, mas tão distantes, que os humanos nem imaginam alcançar. Isso valia para os tempos antigos, assim como vale para hoje. Deve ter Pokémon que ninguém nunca nem viu por aí. O mundo está cheio de lugares assim para descobrir. Há pouco, vocês falaram sobre seus sonhos. Esse mundo é grande demais. Existem mais Pokémon do que podem imaginar.